Ora viva, muito boa noite, estimado telespectador e internauta que neste momento encontra-se ligado à FTV, momento de medirmos o pulsar do país e do mundo em gesto de notícia. Mas bem antes disso, vamos ao encontro dos destaques a serem desenvolvidos ao longo da presente edição do Espaço Informativo da Noite. Tentes exigem do governo rápida busca de soluções para tentar travar a greve dos médicos. Geraldo Carvalho, eleito para concorrer às eleições de 11 de outubro para a autarquia da Beira. Presidente da República afirma que o turismo tem registrado resultados animadores após a Covid-19. 9 pessoas estão desaparecidas na sequência de um desabamento de terra causado por chuvas fortes e grande parte do país está a registrar inundações. Para trás, os destaques a serem desenvolvidos ao longo da jornada informativa dominical do seu canal de eleição. Para já, partimos ao encontro da primeira notícia nesta edição do Telenotícia de hoje. Utentes exigem do governo rápida busca de soluções para travar a onda de manifestações ou de greve, assim que dos funcionários, falando particularmente da classe médica, os mesmos reagiam nesta feita ao anúncio dos médicos sobre a paralisação das atividades durante 21 dias em cumprimento da greve. Entretanto, a mesma tem início agendado para amanhã. A Associação Médica de Moçambique anunciou na semana fim da retoma da greve dos médicos, que foi suspensa para dar lugar à negociação com o governo através do Ministério da Educação. A retoma da greve, que consiste na paralisação de atividades em todas as unidades sanitárias, entra em vigor a partir do dia 10 de julho corrente, podendo ser prorrogada por 21 dias, abrangindo quase todos os serviços. O anúncio da paralisação das atividades pela classe médica foi também alvo de análise na edição passada do programa FTV Debate, onde painelistas, de forma unânime, afirmaram que a classe médica está a exercer o seu direito à manifestação, mas que o executivo não devia permitir a paralisação, porque o povo é que sairá a perder. As famílias em caso de desconfiança. Portanto, os médicos merecem, o nosso Estado é que não sabe atender os médicos. Os médicos vão partir para a greve, sim, e quem vai pagar? É o povo moçambicano. Por quê? Porque os altos dirigentes do governo, sobretudo os ministros, têm contratos nos hospitais privados e lá vão se tratar. Este é que é o mal do meu país. Portanto, o povo moçambicano, eis a questão, os médicos vão à greve porque o nosso governo não sabe ser interlocutor válido, não sabe falar com quem nos atende quando estamos enfermos. Outros não, eu não sei, mas a verdade é que lá está o problema. Penso eu que o governo até não devia deixar acontecer esta coisa de sempre a messa de greve na saúde, porque quando se faz isso, a população fica amedrontada, não é? Qualquer coisa que acontece no tratamento, alguém tem uma doença grave, quando perde a vida, assume-se que é consequência do estágio atual da situação da saúde. Por um lado também solidarizo-me, porque estou ciente como cidadão que sou, como também paciente dos serviços de saúde, que dentro de todos esses fenômenos existem direitos e deveres que devem ser cumpridos. Por um lado, direitos que devem ser olhados pelos médicos como aqueles que cuidam da nossa saúde, da saúde da população. Por outro lado, também por parte do governo, ou nos deveres que devem ser olhados também pelo governo, em detrimento dos objetivos que se pretende alcançar, tendo em conta que o governo é este responsável que deve garantir o bem ao cidadão.
E é já nesta segunda-feira que o cenário poderá se materializar, daí que a nossa equipe de reportagem visitou alguns hospitais para colher opiniões dos utentes que defendem que o governo devia entrar em negociações com os profissionais de saúde por forma a evitar que a população caia na desgraça. Ok, é o seguinte, eu acho que os médicos não deviam parar de trabalhar. Era preciso haver uma negociação, mas trabalhando. Agora, paralisar quem sofreu o povo. Eu acho que então eles deviam arranjar uma outra forma do que paralisar o trabalho. Mas tinha que estar a conversar com o governo e eles trabalhando, não parar. Acho que o governo devia sentar com eles, procurar meio termo para sairmos nisso, porque eles não podem ser de nada a paralisar aquilo aí o trabalho. Estão a ver que estão a trabalhar, mas o que está a render não compara com o esforço que eles fazem. Então deviam sentar para procurar o meio termo, porque ao fim e ao cabo quem vai sofrer é os utentes. Não, cada um tem o seu motivo. Se eles estão preparados para fazer isso, tem a sua própria razão, né? É procurar forma, né, de conversar com eles, solução para eles também. O anúncio da retoma da greve surge dias depois do Observatório Cidadão para a Saúde ter publicado uma reportagem referente à possível greve silenciosa em diversos hospitais, mesmo depois da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique ter alcançado consensos com o MISAL. Perfeito. Para trás, o apontamento de reportagem em volta da insatisfação que reina neste exato momento no CID de alguns utentes, incluindo analistas em política, por conta da suposta greve dos médicos e a falta de consenso. E é em volta deste assunto que nós vamos discutir neste exato momento com o meu convidado para esta noite, Gil Aníbal. Seja bem-vindo. Mais uma vez, assistimos mais um capítulo de uma novela que me parece que o fim não está à vista. Boa noite, obrigado pelo convite. Também cumprimentar a redação da FTV e a quem nos vê a partir de casa. Certo. Gil, mais uma vez os médicos voltam a anunciar a paralisação das atividades num período de 21 dias, diga-se prorrogáveis ou prolongados, se assim podemos considerar, caso não haja alcance de qualquer consenso juntamente com o governo, depois de termos assistido no princípio ou nos finais do ano passado a paralisação das atividades e a suspensão para dar espaço a efeitos de negociação. E até agora, segundo os médicos, só 10% foram alcançados do que se pretende, e havendo um grosso de incerteza entre o governo e a classe. Qual é a leitura que se pode fazer diante desta realidade, onde quem sai a perder é o povo, mais do que qualquer um? Ainda bem que termina que o povo é que vai perdendo nesse tipo de confrontos entre órgãos. Estamos a falar de uma agremiação que é a de médicos, e depois temos o órgão que é o Conselho de Ministros, que é o governo, naturalmente certo, representado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, nós temos que perceber que a tabela salarial única que é o foco das diversas contestações, não só da classe médica, mas também dos professores, dos polícias. Grosso da máquina pública. Digamos assim, toda a administração pública direta está afetada por estas irregularidades, por essas incongruências, por essas, vamos assim assumir, mudanças sucessivas certo, dos decretos, da própria legislação. E no cômputo geral estamos a falar da ineficácia da própria legislação, que vem ainda criando não só este descontentamento da classe, dos funcionários da função pública, como também incertezas sobre aquilo que são as projeções, porque o funcionário público faz projeção sobre certo, as suas remunerações, é onde ele faz a planificação dos seus investimentos privados, familiares, etc, etc. Então, quando a legislação é ineficaz, há constantes mudanças, naturalmente cria esta problemática. Certo. Contudo, há que perceber que a tabela salarial única que foi aprovada por lei é um dos melhores instrumentos da política salarial em Moçambique que nós temos, desde que fundou-se esse Estado. Por quê? Porque havia uma grande desorganização sobre a remuneração na função pública. Certo.
Só para E vem criar este equilíbrio, né? Só para lembrar, nós tínhamos cerca de 11 leis que regulamentavam o pagamento de salário na função pública. Mais de 10 decretos, mais de 5 diplomas ministeriais, outros suplementos, tudo só para pagar salário na função pública. Isso carregava e desorganizava naturalmente o orçamento do Estado para fazer pagamentos na função pública. Mas o que está a falhar neste exato momento? E quando se funda esses instrumentos todos da tabela antiga, criando-se uma lei, há que perceber agora estamos a falar de uma lei que aprova tudo. Certo. E é esta lei que aprova tudo. Que em pouco tempo também sofreu várias mexidas. É a terceira mexida que foi feita. Não se sabe o que é que poderá acontecer nos próximos dias. Em conformidade com as reivindicações mesmo da classe dos médicos, enfermeiros, magistrados, os professores, até a Força de Defesa e Segurança reivindicou no silêncio, a magistratura. Então o governo foi encontrando aqui algum equilíbrio para rever o instrumento que aprova. É por isso que reviu-se a lei e os demais decretos. Então, são essas revisões que criam naturalmente esses problemas da classe sensível da administração do Estado, que é a dos médicos, por estar a tratar de um objeto específico da sua atuação, que são pessoas. Certo. Então, é o elo fraco do governo, porque quando o médico está em greve, é como Força de Defesa e Segurança. Algo pode o país não está bom. Pode correr mal. Neste momento não podemos dizer que o país não está bom, porque há uma classe que está a reivindicar. O que podemos encontrar é... Uma das tantas, Gil, temos que frisar, uma das tantas, porque até a Associação dos Profissionais da Saúde, falando particularmente dos enfermeiros, também estão em processo de negociações. Se temos aqui médicos que neste exato momento paralisam as atividades, o que é que se pode esperar amanhã, se também os enfermeiros paralisar as atividades? A classe mais grave que pode até embaraçar o funcionamento do Estado não é a classe dos médicos, nem as Forças de Defesa e Segurança, nem a dos enfermeiros, nem a Assembleia da República, é o Poder Judicial. Porque tem o poder do Estado e para recordando que anular. Os magistrados também estão neste processo. É por esta razão mesmo que eu ia para lá. O poder digamos assim, coercivo do Estado para anular todos esses instrumentos é o Poder Judicial, que neste momento também parece-me que já está a circular aí uma reivindicação da classe em que pede suspensão de tantos decretos da classe. Então, ali é onde está antes das mexidas já vinham reivindicando. Já vinham reivindicando, mas não haviam alcançado o nível em que estão agora, já que escreveram e submeteram ao processo ao Tribunal Administrativo. Certo. Então, sendo um Poder Judicial, tem o seu martelo para anular, até a própria lei pode ser anulada, não é? E tantos decretos. Então, este é que é o poder naturalmente coercivo neste momento, em que o Estado, aliás, o governo tem que muito se preocupar. Até inclusive essa reivindicação dos médicos pode ser abrangida, ser anulada. Certo. Então, esta é que é a classe que eu penso que o governo tem que prestar muita atenção, certo, e rever principalmente os seus decretos. Agora, indo para a classe dos médicos, o que nós podemos dizer é que é uma associação dos médicos de Moçambique. As associações em Moçambique são criadas por despacho do Ministério da Justiça. Então, as suas atribuições, objetivos de atuação, deveres e responsabilidades não são tão vinculativas ao funcionamento normal da classe. O que estamos a dizer é que a greve que foi convocada pela Associação Médica de Moçambique, os associados, querendo, podem aderir, querendo, podem não aderir. É uma questão de vontade, porque os seus instrumentos jurídicos que aprova esta agremiação não são vinculativos por lei. Mas estão a exercer o seu direito? Eu vou para aí. Vou para aí porque existe a ordem dos médicos. As ordens são também agremiações criadas por lei e regulamentadas pelo governo. Mas fala-se de fraca atuação da própria ordem. Daí que a associação vai tomar as suas medidas. Vamos em parte. Esta associação, ao tomar as posições que está a tomar, fazendo um enforcement da classe, pode incorrer na violação legal. Por quê? Porque existe uma lei dos médicos, que cria o Estatuto dos Médicos, que foi regulamentada pelo governo, em que no seu artigo 16, por exemplo, artigo 16, a linha A, diz o seguinte, são deveres especiais.
O médico deve exercer a sua profissão. Deve, não está a pedir. É um dever. É um dever. Deve exercer a sua profissão com maior respeito pelo direito à saúde dos cidadãos. Certo. Esse é o primeiro artigo. Sem prejudicar. Sem prejudicar. Como é o caso que estamos a verificar então, como é que a mesma classe anuncia greve usando ou recorrendo-se um instrumento que é o Estatuto da Associação, que é aprovado pelo Ministério e vai, naturalmente, entrar em contradição com o decreto do Conselho de Ministros, que regulamenta o Estatuto dos Médicos, que foi criado por lei. Então, estamos a dizer que a Associação está a tomar uma medida, está a andar em contramão? Ela está a entrar nos estatutos da ordem? Evidentemente, está a entrar num conflito legal. Ora, diante deste conflito ilegal, a reivindicação é justa ou não? Não é. A reivindicação em termos legais não é justa, porque não tem uma fundamentação jurídica sobre a classe. Agora, em relação ao funcionamento das reivindicações devido à lei que aprova a tabela salarial única, obviamente nós estamos claros que é justo. E Júlio, se não é justa a reivindicação, talvez esteja a abrir também igualmente espaço para que o governo não possa sentar de forma ativa, negociar com a própria associação, porque estamos a ver sucessivos fracassos no processo de negociação. Até agora foram alcançados 10%, numa greve que foi anunciada em dezembro do ano passado. O governo é o gestor da administração pública, onde os médicos também trabalham, onde todos quase trabalham. Certo. Os funcionários, quer da administração direta do Estado, a administração indireta do Estado, quem faz gestão é o governo. Então, a tarefa do governo é criar consensos com a classe, não braço de ferro. Por isso, as reivindicações avançadas no passado pela classe médica, e foi alcançado um acordo, do acordo surgiu o alcance do resultado em 10%, eu penso que os 10% é o que o governo conseguiu. Então, são os 10% que o governo conseguiu, que a classe, em vez de anunciar greve via associação, tem que usar a ordem que foi regulamentada pelo mesmo governo para tentar encontrar o equilíbrio. Mas fala-se da falta de pragmatismo do lado da própria ordem. E a razão da associação estar a tomar as suas medidas. Então, se assim for, entra esta associação em conflitos com a legalidade. Porque há que perceber muito bem aí em casa. Nós temos a lei que aprova o Estatuto dos Médicos. É uma lei, é de cumprimento obrigatório. As leis são de cumprimento obrigatório. E lá estão escritas os deveres, os direitos e regalias dos médicos. E a lei foi naturalmente regulamentada pelo governo. Um dos artigos é o artigo 16, em que estão lá os deveres especiais dos médicos. Em que um dos deveres, na linha A, é que deve exercer a profissão com maior respeito pelo direito à saúde dos cidadãos. Então, como é que o médico tem que ficar em casa, pondo em causa esta linha do artigo 16? Ainda vai mais. No mesmo artigo, na linha J, diz assim: o médico deve abster-se de fazer comentários ou de manifestar. Então, quando se anuncia greve, chegamos à conclusão de que esta greve pode ser ilegal. Ilegal, absolutamente. Em termos jurídicos, e quais são em termos jurídicos, ia perguntar mesmo, quais são as implicações? É que o governo, querendo, pode não negociar com a classe, ativar os instrumentos, por exemplo, os estatutos de funcionários de agentes de Estado. Não seria mais um imbróglio para o setor da saúde, neste caso? Estamos a falar se o governo quiser entrar na legalidade. Porque o que está acontecendo neste momento, a Associação Médica usa o seu estatuto, viu o documento posto a circular, chama a responsabilidade da direção executiva, que é a direção ali, o corpo gestor da associação. Mas este estatuto é aprovado pelo Ministério da Justiça. Certo. É a norma mais pequena da norma regulamentar, aprovada pelo governo, que regulamenta a lei aprovada pela Assembleia da República. Certo. Então, esta norma do Estatuto dos Médicos, da Associação dos Médicos, não pode ser tão vinculativo e coercivo, ignorando a lei, ignorando o seu regulamento. Para dizer que quem não quiser aderir à greve amanhã obviamente, é isso que eu chamo a atenção aqui, que quem quiser aderir à greve, usando-se a Associação dos Médicos, pode aderir. Quem não quiser pode ignorar esta convocação
fazer-se ao posto de trabalho. Por quê? Porque existe o regulamento que vem do Conselho de Ministros que obriga a este profissional a exercer a sua profissão. Do órgão máximo da classe, exatamente. E depois tem um estatuto também que foi aprovado por lei e regulamentado pelo governo que diz respeito que o funcionário do Estado não pode abandonar o seu posto de trabalho. Ou seja, os próprios médicos são os primeiros a darem-se tiro no pé, atropelando os próprios princípios. Efetivamente. Então, o que eu estou aqui a dizer é que é melhor ter a classe de médicos, é melhor ter muito cuidado com esta convocação, para não entrar em conflitos com a lei. Certo. O que podem fazer é tentar, naturalmente, de boa fé, mecanismos de negociações. Exatamente, mecanismo de negociação junto com o ministro do setor. Eu acho que ele é aberto, certo, e tentar chegar a um acordo. Aberto, e não... diga-se, porque até a Associação dos Enfermeiros várias vezes mandou as cartas, também não foi reconhecida. Ou também estamos diante da mesma realidade em que enfermeiros são simples membros de uma associação e não de uma ordem. É que tem que perceber que o governo de Moçambique no setor é representado pelo ministro, mas as suas decisões não dependem efetivamente do setor. O Ministério das Finanças, por exemplo. Isso depende de várias conjunturas, Ministério das Finanças, Ministério da Saúde, mais outros parceiros de cooperação que naturalmente têm dado apoio a este setor. Daí certo, que esta convocação via associação pode causar grandes problemas, não só para os próprios grevistas, mas também pela própria população. A população não pode estar refém, não é, do funcionamento dos serviços sanitários, porque há um grupo de médicos que decide forçar acordo com o governo. Porque neste momento há que perceber que a tabela salarial única está a criar problemas em toda a administração pública, certo, principalmente a administração direta do Estado. Então, esse é um problema que eu acho da política salarial e não só o assunto do médico. Certo. Daí que eu apelo à classe que opte pela via negocial com o governo para chegar a um acordo possível. Certo. Porque nem todas as reivindicações que foram levantadas vão ser, digamos assim, cumpridas a 100%. Porque aí temos que perceber até que ponto o governo tem capacidade para honrar com esses compromissos, certo, a curto prazo. Gil, já não nos há mais tempo, mas a terminar, haveria necessidade de se responsabilizar em termos jurídicos a própria associação por causa de várias paralisações que poderiam dentro desta manifestação? Estamos a falar da falta de consultas externas, a paralisação de algumas cirurgias, por exemplo, caso aconteça alguma coisa com grande parte dos pacientes que poderiam recorrer às unidades sanitárias. Eu espero sinceramente que o governo não venha usar a legalidade, porque pode criar grandes problemas aos vamos assim dizer, organizadores dessa greve. Porque os instrumentos jurídicos, coercivos que existem, o governo pode usar. Tem um estatuto, onde a associação sai a perder. Como eu disse, pode usar o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado para punir quem pôr em causa esses serviços, ou pode usar o regulamento dos funcionários do Estado para esses que possam pôr em causa, ou por outra pode usar a lei que aprova o Estatuto dos Médicos e o seu regulamento. Certo. Como eu li aqui, evidentemente está claro que é obrigatório que o médico exerça a sua profissão e abstenha-se naturalmente de manifestar-se. E greve é uma forma de manifestação. Tá certo. Daí que eu apelo aos médicos que amanhã façam-se ao trabalho para não incorrer a uma ilegalidade. Se esta greve fosse convocada assim por uma ordem, eu acho que aí teríamos algum vínculo legal coercivo para que a classe cumprisse, porque é uma lei. Mas olhando para a associação, eu acho que pode ser problemático. Está certo. Gil, quero agradecer pela presença, votos de uma excelente noite e que tudo corra muitíssimo bem. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, certo. Seguimos em frente com as notícias que marcam a atualidade nacional. O economista Felisberto Timba diz que a atual situação social e econômica do Estado transmite incredibilidade pela incapacidade do governo em pagar ordenados aos funcionários e agentes da função pública. Para além da insatisfação que a famosa TSU trouxe para os funcionários públicos, trabalhadores de diversas áreas na administração pública, como é o caso de médicos, professores e agentes da PRM, incluindo da Defesa, estão em apuros dado ao atraso salarial correspondendo ao mês de junho.
No entender do economista Felisberto Timba, a morosidade no pagamento de trabalhadores transmite incredibilidade do governo moçambicano. De vista, olhando para, por exemplo, do seu ponto de vista social, eu dizia que estamos perante a um Estado em que perde credibilidade pela sua incapacidade de cumprir, não é, com os compromissos, passo a repetição, cumprir aquilo que é a obrigação básica com relação aos trabalhadores. Agora, falando do impacto, sim, tem impacto, tem um impacto direto, numa altura em que só pelo fato de estar na condição de trabalhador, o trabalhador por si já sofre uma restrição orçamental, já se sente vulnerável. Eu digo sente-se vulnerável porque um trabalhador 100% dependente de salário tem limitações, né? Tem limitações em relação aos seus gastos, ou seja, o seu rendimento por si não é suficiente para satisfazer aquilo que são as necessidades mensais, as necessidades básicas. Ainda mais com o atraso salarial, isso agrava. A fonte avança ainda que o setor informal pode ganhar mais espaço, mas, em contrapartida, levará à declinação da economia e explica o porquê. É parar com a contratação de mão de obra. Estamos a dizer que o setor público vai parar de absorver trabalhadores no seu quadro. E havendo esta paragem ou esta restrição na contratação de trabalhadores, estamos a dizer que vai aumentar o nível de desemprego, a taxa de desemprego vai aumentar e abrindo espaço para a valorização, no meu ponto de vista, do setor informal, porque as pessoas, os jovens ou as pessoas que não serão absorvidas por este trabalho formal, nós assumimos que vão associar-se ao setor informal. O que vai acontecer é o setor informal vai cada vez mais crescendo do que já está a crescer e isto terá um impacto direto na economia, porque nós sabemos que o setor informal não contribui devidamente, o Estado não tem capacidade de taxar o setor informal. E desta forma, estamos a dizer que teremos muito dinheiro perdido no setor informal pelo fato do mesmo setor abarcar maior número de cidadão moçambicano, isto originado pela falta de emprego que vai ser causado por esta limitação informal, por essa restrição por parte do Estado. E na ausência também, e pode-se dar o caso do setor informal estar saturado. E onde é que a outra parte da população moçambicana vai? Onde é que a outra parte da população moçambicana vai se refugiar? Aí já podemos olhar do ponto de vista de sustento. Estamos a dizer que os jovens, a população moçambicana terá que buscar outros mecanismos de sustentabilidade ou de sustentar enquanto prevalece esta restrição, esta captação de mão de obra no setor público. O Ministério da Economia e Finanças disse recentemente que o Estado terá dificuldade para o pagamento de salários até o final do ano. Você está na companhia do seu canal de eleição a acompanhar a imagem viva nacional nesta noite informativa dominical da FTV. Vamos à região central do país. O partido Renamo apresentou ou elegeu Geraldo de Carvalho como cabeça de lista para as eleições agendadas para o dia 11 de outubro para as autárquicas ou para a autarquia da Beira Anziquia. O mesmo foi eleito com um total de 107 votos. Dois candidatos para a eleição de cabeça de lista na cidade da Beira do partido Renamo, nomeadamente Geraldo Carvalho e Nguenha, disputaram para a sua eleição. No entanto, levou a vantagem na votação Geraldo Carvalho ao cargo de cabeça de lista para eleições de 11 de outubro na cidade da Beira, com cerca de 107 votos e o seu adversário com 2 votos. O sentimento de que temos que trazer a Beira de volta a Renamo. A Renamo foi o partido que retirou a Frelimo daqui da Beira. A história deu a sua volta, os seus 360 graus,
Agora o poder tem de voltar para a Renamo, porque é a Renamo que lança aquelas que são as ideias democráticas e para o desenvolvimento de todas as autarquias deste país. Quero neste momento também endereçar a todos os simpatizantes, membros da Renamo, independentemente das suas posições sociais, que este é o momento, esta é uma oportunidade que as bases e os munícipes, sobretudo os berenses, nos dão. Acredito que eu fui escolhido para um dos pré-candidatos de acordo com uma sondagem que foi feita aos berenses, não foi feito só aos membros da Renamo. Então, aqui está a vossa vontade, aqui estou eu para vos servir, aqui estou eu para junto transformarmos a Beira para cada dia muito melhor, para cada vez mais beirense do que já é. Entretanto, durante a sua eleição, o cabeça de lista, Geraldo Carvalho, foi encarregado pelos membros simpatizantes do partido devido a ser carismático, tendo dito que está preparado para conquistar o município da Beira. A Renamo é que está preparada. O Carvalho apenas é cabeça de lista da Renamo. A vitória vai ser da Renamo. O Carvalho apenas está a ser indicado como cabeça de lista. Se me pergunta se estamos preparados para fazer frente a Frelimo, a Frelimo ninguém precisa aqui. Até os próprios filhos dele, os trabalhadores deles, nas casas, na instituição pública, ninguém quer a Frelimo, porque as pessoas estão cansadas com a ladroagem e a corrupção generalizada que este país foi mergulhado, a pobreza que foi mergulhada. Agora, esses outros, eles devem perceber aquela música de Lil Wayne. Isso é vez. Todos eles vieram da Renamo, o cordão umbilical da criação do MDM é da Renamo. Eu mesmo participei, então é o momento que todo aquele que tem o cordão umbilical da Renamo, esteja onde estiver, deve agora juntar-se à causa e avançarmos para a vitória. Os outros que querem continuar onde estão, continuem, mas a vitória é certa, porque eu tenho experiência de que quando o povo quer, o povo berense, quando decide, faz. Eu não fui cabeça de lista de tantas outras vezes. Por que desta vez sou? Porque os berenses decidiram que assim tem que ser e vamos mudar a história. Importa referir que Geraldo Carvalho, filho do antigo funcionário dos Caminhos de Ferro de Moçambique, nasceu na maternidade de Xingussura e foi grande jogador na infância. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. O Partido Democrático de Moçambique procedeu na semana finda com o processo de inscrição para as próximas eleições, com a expectativa de ganhar em todas as 15 autarquias onde o mesmo poderá concorrer. As eleições autárquicas de 11 de outubro estão a portas. Neste contexto, o partido Coligação Aliança Democrática procedeu durante a semana com o processo de inscrição para esta corrida eleitoral, com maior expectativa de conquistar 15 autarquias. Hoje nós viemos cá para poder fazer a inscrição da coligação para a corrida eleitoral nessas próximas autarquias que se avizinham, e este é o primeiro passo oficialmente reconhecido que nós fizemos. A nossa inscrição foi aceita, conforme puderam perceber e acompanhar através deste pequeno evento que ocorreu há bocado. E neste momento nós aguardamos com muita ansiedade a última resposta, a última palavra da Comissão Nacional de Eleições. Neste passo seguinte para nós, estamos a preparar-nos afincadamente para fazer a apresentação dos nossos candidatos nas diversas autarquias que nós elegemos para poder concorrer. Certamente não vamos concorrer a todas, porque não temos uma capacidade, sobretudo em termos financeiros, para poder concorrer a todo o país, mas de uma forma bastante valente. Nós temos pouco mais de 15 autarquias que vamos concorrer, e com muita garra, e temos a ocasião de dizer neste momento que nos aguardem. O diretor do Gabinete Eleitoral da Coligação Aliança Democrática de Moçambique, Justino Moilhane, diz que no mandato anterior seu partido concorreu, mas foi excluído. Quero recordar que no mandato anterior nós concorremos e fomos pura e simplesmente excluídos de forma muito mais do que bárbara, porque foi através de uma listagem de fila, coisa que nunca tinha acontecido antes e nunca ouvimos que aconteceu em algum país. Esta coligação já é muito antiga, não é? Em termos de tempo. Já concorremos nas autarquias passadas e conseguimos eleger alguns membros,
nas assembleias, não conseguimos vencer alguma autarquia, mas concorremos e saímos bem. Pela primeira vez, portanto, neste passo seguinte, que é o segundo, nós temos a certeza absoluta que vamos surpreender. A coligação está expectante com a vitória e garante mudar o cenário do custo atual de vida. Perfeito, estimado telespectador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta jornada informativa dominical do seu canal de eleição. Estamos a medir o pulsar do país, do mundo e gesto de notícia. Continuamos ainda a observar a atualidade nacional. O presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, reafirma que o turismo a Ezequiel tem registrado resultados animadores após a pandemia da Covid-19. Segundo o chefe do Estado moçambicano, o setor do turismo arrecadou cerca de 250 mil milhões de meticais. Eu tenho um amigo que vive num país muito bonito na Ásia que os moçambicanos gostam de visitar, mas quando chegou aqui, quando falamos que tínhamos 2,7 ou 2.700 quilômetros de costa, ficou quase, não percebeu porque o país dele só tem 14 quilômetros. São motivos que, no entender do estadista moçambicano Filipe Inhosse, mais que suficientes para que os turistas escalem a província de Inhambane. Esta aqui é considerada a capital do turismo e de lazer. Nas águas cálidas de Inhambane, o turista pode deitar-se ou deleitar-se com as 5 maiores espécies do mar. Por isso agora está a surgir a sexta. Referimos-nos ao tubarão, baleia, ao dugongo e ao golfinho. E ainda a araia-manta e a tartaruga marinha. As ilhas da vossa província ou do arquipélago do Bazaruto, as áreas de conservação com flora e fauna diversificada com destaque para o Parque Nacional do Zinave, alojam igualmente os 5 maiores espécies terrestres, aqueles Big Five, designadamente o elefante, o rinoceronte, o búfalo, o leão e o leopardo, para além de outras espécies raras e de beleza invulgar. Portanto, quando você ginga, nós temos leopardo, temos leão, há quem não tem. Filipe Inhosse acrescenta que a província de Inhambane presenteia os turistas com outros atrativos ímpares, por outro lado, de natureza cultural, com a declaração pela Unesco da Timbila como patrimônio oral e material do mundo. Aqui encontramos zonas de mergulho de classe mundial e os melhores centros de mergulho recreativo de Moçambique. E, em função das características ora divulgadas que em Inhambane, o setor do turismo conta com 734 empreendimentos turísticos que empregam cerca de 7 mil trabalhadores, contribuindo com cerca de 10% do total de 8.154 empreendimentos e 60.718 trabalhadores em todo o país. A província de Inhambane faz parte dos 5 destinos prioritários para o desenvolvimento turístico do país. Esta província detém evidências e fatos históricos, como é o caso da Estação Arqueológica de Manhiquene e Sibuene, ambas no distrito de Vilanculo. Em 2022, o setor do turismo produziu uma receita de cerca de 250 mil milhões de meticais, representando um crescimento de 81,2% em relação ao ano anterior. No mesmo ano, isto é, 2022, a província recebeu 197.054 turistas, contra 192.485 turistas do ano anterior, representando 24% do total dos turistas que o país recebeu no período em apreço. Estes números são sinais claros da revitalização do setor do turismo, após o relaxamento de medidas de combate à Covid-19 e a implementação do pacote de medidas de aceleração econômica. Para além de lindas praias, parques e ilhas, Inhambane promove anualmente festivais nacionais da Timbila e Tofu. Na cidade de Maputo arrancou ao longo da semana finda a segunda semana da edição do projeto Qual é a Ideia, lançado pela Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, com o objetivo de consciencializar jovens sobre o consumo racional de bebidas alcoólicas.
O projeto Qual a Ideia foi criado com o objetivo de sensibilizar os jovens sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas. O projeto Qual a Ideia é um projeto que visa ajudar os jovens a entender mais, primeiro, sobre si e, segundo, sobre como é que eles podem ajudar outros jovens a ter um consumo responsável, a reduzir o consumo de álcool e fazer com que o consumo de álcool seja muito mais consciente, e isso é um trabalho que nós propomos com esse projeto, que parta do jovem e que seja feito um trabalho de autoconhecimento. O maior foco deste projeto é de que os jovens tenham maior conhecimento de si, consigam desenvolver projetos que sejam ligados a outros jovens para poder fazer ou para poder difundir aquela que é a mensagem de consumo responsável. A segunda edição do programa Qual a Ideia contou com a participação de vários jovens que abraçaram esta causa. E entendemos que a melhor camada para nós impactarmos, para terem essa ideia de como consumir o álcool de forma correta, é entre os 18 aos 24 anos, que é uma idade onde eles estão a ter as primeiras escolhas autônomas, onde nós podemos sentar com eles e fazê-los entender que existe um futuro. O consumo de álcool é só a primeira escolha que eles vão ter. Ainda ao longo da vida terão muitas escolhas e é preciso que eles desenhem esse futuro do que eles vão querer atingir. E foi assim que surgiu Qual é a Ideia. Nós sentamos durante 6 semanas com os jovens, falamos sobre eles, sobre o seu futuro e também ensinamos a eles soft skills que eles podem implementar nas suas entrevistas de emprego, nos seus primeiros empregos, e também damos um direcionamento de como criarem um projeto, como implementarem esses projetos, porque entendemos que nem todos terão a possibilidade de arranjarem um emprego à partida, mas acreditamos que após 6 semanas, se eles tiverem essa capacidade de criarem e implementarem um projeto sozinhos, talvez eles sejam essas pessoas a se autoempregarem também. A iniciativa mereceu a atenção da Secretaria do Estado da Juventude e Emprego e encorajou os jovens a consumir o álcool de forma moderada. Bom, primeiro dizer que nós estamos aqui porque efetivamente apoiamos este tipo de iniciativas que visam reduzir o consumo excessivo de álcool, até evitar que os jovens muito precocemente consumam o álcool. Nós, como governo, temos muitas iniciativas de ocupação sã dos tempos livres dos jovens, a partir dos nossos programas, como o programa Geração Bis, onde temos ativistas que consciencializam os adolescentes e jovens na perspectiva de optarem sempre por prática de vidas saudáveis, mas também por via do desporto, nas escolas. Há cantinhos de aconselhamento dos jovens para evitar o consumo de álcool, evitar o consumo de droga, em coordenação também com diversas instituições, porque esta não é responsabilidade só do governo. Todo parceiro que faz a intervenção na sociedade, em particular na área da juventude, tem a responsabilidade de consciencializar os jovens para evitar o consumo de álcool, para aqueles que já estão na idade, consumi-lo de forma moderada, na perspectiva de que o álcool é uma droga autorizada em Moçambique, mas tem consequências. O projeto Qual a Ideia conseguiu impactar cerca de 40 jovens sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Perfeito. Estimado telespectador, é-nos momento de atualizarmos as condições atmosféricas em previsão para o dia de amanhã, segundo o comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia, assim que as sinceras desculpas. Os próximos dias serão de muita temperatura baixa, se preferir muito frio, mas vamos ao encontro do tempo para termos mais detalhes em volta das condições, pelo menos na zona sul, obviamente, né? Vamos ao tempo na região norte do país, província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, 27 de março é o tempo em previsão para amanhã, a mínima são 26, Lixinga com 25 de máxima, a mínima são 12 graus Celsius, 30 para a cidade de Nampula, a mínima são 16 graus Celsius. Escalamos desta feita a região central do país para atualizar o tempo nas 4 capitais provinciais, nomeadamente Quelimane, Tete, Chimoio e Beira. Vamos a Quelimane, 32 de máximo tempo em previsão para amanhã, a mínima são 18 graus Celsius, 34 para a cidade de Tete, 25 para Chimoio, 26 para a cidade da Beira. Por fim, escalamos a região sul do país para vermos as condições atmosféricas em previsão para o dia de amanhã, segunda-feira, início de mais uma semana laboral.
Perfeito. Como tinha dito, zona sul do país, tempo teoricamente ou praticamente baixo. Cidade de Inhambane, 23 de máxima, mínima são 16 graus Celsius. Tempo para a cidade de Xai-Xai, 20 de máxima, 14 de mínima, 16 de máxima para Maputo, a mínima são 11 graus Celsius. É o momento de irmos ao encontro de uma curta pausa. Retomamos dentro de alguns instantes com as notícias que marcam a atualidade internacional. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas casas, não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Que paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Retomamos ao Jornal da Noite, é momento de irmos ao encontro das notícias que marcam a atualidade internacional. Vamos à zona ocidental do continente africano. A situação do Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry, segurança e terrorismo e a economia são alguns dos temas que vão caracterizar a 79ª Cimeira da Comunidade Econômica dos Estados da África Oriental, que arranca hoje na capital de Guiné-Bissau. Em agenda estará também a escolha de uma nova presidência rotativa. Segundo o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, deverá ser entregue à Nigéria. A Guiné-Bissau preside a organização desde julho de 2022. O Burkina Faso, o Mali e a Guiné-Conakry foram suspensos da organização após sucessivos golpes militares em 2020, 2021, 2022, respectivamente. Em fevereiro, a organização decidiu manter as sanções existentes contra os três países e impor proibições de viagens aos membros do governo e outros funcionários. Nesses três países, o retorno à ordem constitucional é teoricamente esperado em 2024 no Mali e no Burkina Faso e em 2025 na Guiné-Conakry. Em relação à segurança e terrorismo, os chefes das Forças Armadas da organização realizaram 12 encontros, o último dos quais em março de 2023, para traçar planos para a constituição de uma base sólida para o combate aos grupos e ações terroristas e alterações à ordem constitucional, que poderá passar pela criação de uma força específica para o efeito. Segundo o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, a decisão poderá sair da presente cimeira, que terá lugar em Bissau, partindo de hoje. A organização é atualmente presidida pelo chefe de Estado guinense,
o Mar Sissoko embalou e é composta por 15 países, incluindo, além dos lusófonos, Guiné-Bissau e Cabo Verde, Benin, Burkina Faso, Costa de Marfim, Gâmbia, Ghana, Guiné-Conakry, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo. Notícias que marcam a atualidade internacional em destaque. Os esforços de resgate após desabamento na sexta-feira de um prédio residencial na cidade brasileira de Paulista culminaram com um total de 14 vítimas mortais e neste exato momento contabiliza-se um total de 7 sobreviventes. O balanço anterior feito pelos bombeiros na tarde de sábado dava conta de 13 vítimas mortais e 3 desaparecidos. O Corpo de Bombeiros Paulista, na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, retirou na tarde de sábado os corpos das 3 últimas pessoas desaparecidas. Uma mãe com os seus 2 filhos que morreram nos braços do outro. No total, segundo o boletim da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, as vítimas mortais foram 4 mulheres adultas, 4 homens e 6 menores de idade. Um dos homens, jovem de 18 anos de idade, foi retirado com vida nos escombros na sexta-feira, mas morreu a caminho do hospital. Os esforços de resgate foram apoiados por cães treinados e equipas de remoção dentro dos escombros do bloco 16 dos apartamentos que desabaram e na área circulante que foi parcialmente destruída. Na sexta-feira, 3 mulheres foram socorridas com vida e encaminhadas com fraturas para um hospital municipal, enquanto outras 4 pessoas que não constavam da lista de 17 ocupantes do prédio e que moravam no imóvel vizinho tiveram ferimentos leves. O desabamento ocorreu devido às fortes chuvas que há 2 semanas colocam a região metropolitana em estado de alerta e que na sexta-feira provocaram outros deslizamentos de terra, alagamentos, queda de árvores e de postes e diversos acidentes de trânsito. O edifício tinha sido encerrado por uma ordem judicial em 2010 que alertava para o perigo, mas 2 anos depois voltou a ser ocupado sem autorização pelos proprietários. Em 2018, os bombeiros sugeriram depois uma inspeção que o prédio fosse de novo desocupado e na quinta-feira, um dia antes do desabamento, uma seguradora de banco estatal que financiou os apartamentos emitiu um relatório similar sobre os perigos do imóvel. Perfeito. Estimado telespectador, Jornal da Noite da FTV, a medir o pulsar da atualidade internacional. 9 pessoas estão desaparecidas no centro da China na sequência de desabamento de terra causado por chuvas fortes, com grande parte do país a registrar inundações e temperaturas escaldantes. A informação foi avançada pelas autoridades deste país. 5 pessoas foram resgatadas nos escombros de um estaleiro de obras numa estrada na província central de Hubei, onde o acidente ocorreu no sábado. As equipas continuam à procura de mais sobreviventes. Dezenas de milhares de pessoas foram transferidas para abrigos devido às fortes inundações no norte, no centro e no sudeste da China. As inundações sazonais são habituais na China, mas este ano o país tem registrado simultaneamente ondas de calor e seca, com Pequim a suspender o trabalho ao ar livre. Até a data, 2 mortes em Pequim foram atribuídas ao calor, enquanto as autoridades sanitárias de Changcheng, uma cidade da província de Zhongshan, disseram na quinta-feira ter registrado mortes causadas pelo calor, mas não especificaram o número. Na quinta-feira, as autoridades meteorológicas advertiram que a seca severa no norte da China estava a ameaçar as colheitas e a sobrecarga das redes elétricas. No sul, as fortes inundações provocaram deslocação de milhares de pessoas nas últimas 2 semanas. A temperatura média da Terra atingiu um novo recorde não oficializado na última terça-feira. Inundações na China põem um ponto final a esta jornada informativa noturna, não matinal, como tem sido habitualmente. Foi com um prazer imenso que estivemos a narrar a imagem viva nacional e internacional. Já a seguir tem um programa Debate Político moderado por Salvado Raiz.
Em nome de todos os profissionais que tornaram possível a transmissão desta edição de hoje do programa informativo noturno, vai um forte abraço do tamanho do mundo. Voltamos a ver-nos amanhã e votos de início de mais uma semana laboral.